Pais queridos, hoje é o dia 86 do nosso Devocional do Discípulo e hoje nossa meditação vai se encontrar na carta de Atos. E hoje nossa meditação vai se encontrar em Atos, capítulo 9, verso 36, que vai estar dizendo assim: Havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Hoje nós vamos ver como o fazer pelos outros, o servir, gera uma boa visão de nós. Hoje nós vamos ver como ter o caráter de Cristo, como ser servo, isso gera uma grande comoção e apreço pelas pessoas, pela nossa vida, porque elas enxergam verdadeiramente que a luz de Cristo brilha através de nós. Vamos estar lendo a continuidade da história e vamos ver o que essa passagem vai estar nos dizendo, né? E o que essa passagem vai estar nos dizendo. A partir do 37, continuando. Naqueles dias, ela adoeceu, Dorcas, e morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, mandaram-lhe 2 homens, pedindo-lhe que não se demorasse em vir até eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Foi isso conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Ficou Pedro muitos dias em Jope com certo Simão, curtidor de couro. A comunidade reconhecia o serviço de Tábita, de Dorcas. Toda a cidade de Jope conhecia aquela mulher. E ela era reconhecida como uma verdadeira discípula de Cristo. E essa mulher, ela servia, ela trabalhava, ela doava daquilo que ela fazia para os necessitados. Ela fazia o bem para aquela comunidade. Ela era verdadeiramente uma discípula de Cristo, levando o evangelho de Cristo para aquela cidade, através de seus atos, através de seu serviço, de seu trabalho, de tudo aquilo que ela tinha condições de fazer, ao ponto de comover a cidade com o seu falecimento. E as pessoas buscam Pedro, clamando pelo seu auxílio, e Pedro se emociona ao ver o carinho e o afeto e os grandes testemunhos que as pessoas davam pela vida de Dorcas. E ele, pelo poder do Espírito Santo depositado sobre a sua vida, traz Dorcas de volta à vida. E isso tornou o Evangelho de Cristo mais conhecido ainda naquela cidade e naquela região. E Pedro permaneceu ali para poder estar pregando e participando mais com aquela comunidade. Que a nossa vida verdadeiramente possa ser assim como a vida de Dorcas. Uma vida de alguém que trabalha e se dedica ao ponto das pessoas verdadeiramente reconhecerem os nossos frutos. Jesus, ele é muito bem claro que as nossas boas obras façam com que Deus seja louvado através de nós. O nosso frutificar glorifica o nome de Deus, porque as pessoas veem que Deus opera através de nós. Que verdadeiramente nós possamos ser pessoas assim, pessoas que são realmente, que têm em sua vida, a bondade, a benignidade e as demais características do fruto do Espírito e verdadeiramente possam ser reconhecidas como discípulos de Cristo
porque servem assim como Jesus serviu, e que possam ter este carinho, este amor, esse zelo das pessoas, e que a comunidade se dedique uns aos outros a cuidarem. Isso é a vida de corpo. Quando uns aos outros se servem, o corpo ele segue da forma da qual Deus criou para que fosse. Que verdadeiramente a nossa vida possa ser como a vida de Dorcas, uma verdadeira discípula de Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Toda honra e toda glória seja entregue a Ti, Senhor. Seja conosco. Trata, Senhor, em nosso coração, em nossas vidas, que verdadeiramente possamos estar louvando, adorando e exaltando o Teu nome em tudo que nós fizermos. Que a nossa vida frutifique para a glória do Teu nome e que nós possamos estar verdadeiramente sendo reconhecidos como Teus servos, Teus discípulos, Teus filhos, Pai. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado e lembrem-se, sejam em todos os lugares que vocês forem, verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês.